Fortaleza está fora da Copa do Brasil. Em 2 jogos contra o Retrô, o Tricolor não conseguiu vencer a equipe pernambucana. Na verdade, ficou apenas 8 minutos à frente do placar no jogo daqui da Arena Castelão. E não dá para negar que talvez seja o maior fiasco do time desde que Vojvoda chegou no clube lá em 2021. Vamos falar um pouquinho do que foi esse Fortaleza 1, Retrô 1, com a vitória pernambucana nos pênaltis, com toda a justiça, que segue vivo na Copa do Brasil. Fortaleza veio a campo precisando de apenas uma vitória simples diante do Retrô para conseguir seguir na caminhada da Copa do Brasil. Era um dos confrontos, entre os times mais longes um do outro dentro do Campeonato Nacional, um time na Série A, outro na Série C, hoje meio de tabela da Série C. Já no jogo lá em Pernambuco, o Fortaleza se escapou de chegar para cá precisando até mesmo de uma vitória por mais do que um gol de saldo. Afinal de contas, no geral da partida na Arena Pernambuco, a equipe pernambucana foi melhor, teve mais chances, teve bola brava, teve bola tirada de cima da linha. Então o que se imaginava hoje era o Fortaleza tentando emular o que ele fez nos seus raros bons momentos na temporada. Quando, por exemplo, goleou o Colo-Colo, quando, por exemplo, goleou o Juventude, quando fez um jogo sólido contra o São Paulo no Morumbi, o segundo tempo contra o Bucaramanga, um time que, se não conseguisse na base da criatividade, conseguiria na base da intensidade, da presença no campo de defesa do adversário, um time que criasse situações de gol para conseguir aproveitá-las e ganhar as partidas, mesmo quando não é a coisa plasticamente mais interessante de se assistir. E o que se viu desde o primeiro tempo era um Fortaleza fácil para ser marcado no adversário. O Vojvoda, por exemplo, montou uma equipe que, com a saída de bola, ficava uma linha de 3, o Tinga, o Davi Luiz e o Gustavo Mancha, talvez, para proteger o Davi Luiz, que é um jogador mais lento, o Paul Fernandes um pouco mais à frente, uma espécie de losango para a saída de bola, só que vinha um buraco até chegar nos outros, até chegar no Martínez, até chegar no Pochettino, até chegar no Marinho, até chegar no Daverson. E o que se viu no primeiro tempo foi o seguinte: um grande nada, um marasmo, um time que não conseguia agredir o adversário, que ainda dava suas estocadas de contra-ataque, principalmente com o mascote, mas isso assim, quem tinha a obrigação de fazer o jogo rodar, o jogo fluir, era o Fortaleza e não o Retrô. Para não dizer que o Fortaleza não teve nenhuma situação de perigo no primeiro tempo, um chute do Marinho na metade ali da primeira etapa, em que o goleiro Volpi faz a defesa. Foi isso, foi só. Antes de eu continuar com o papo, queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui, meu muito obrigado mesmo. A gente bateu recentemente a marca de 1.500 inscritos, então meu muito obrigado mesmo. Queria pedir de coração, se você não está inscrito, por favor, se inscreva e deixa o like, o hype, porque é muito importante para o crescimento do canal. Mesmo se você estiver irritado, e o torcedor do Fortaleza que está vendo esse vídeo certamente está, mas por favor, é muito importante que você deixe o like, deixe também seu comentário, a sua revolta, para a gente trocar essa ideia e para o canal chegar a mais pessoas, para esse vídeo abranger mais gente. Vamos para o segundo tempo, o Fortaleza vem com a mesma formação. Eu vou dar aposta numa ideia que vai com o mesmo time para tentar agredir o adversário. O time vai tentar se soltar, vai tentar crescer, mas ainda não consegue. Só que vem o mais difícil: finalmente abre o placar. Na primeira chance concreta do segundo tempo, um lance que o Marinho evita a saída, o Breno Lopes finaliza e faz 1-0. Jogo de Copa é diferente. Jogo de Copa, mesmo você estando mal, não vale 3 pontos na tabela, vale uma vaga na competição seguinte. Segura, prende a bola, circula o jogo, gasta o tempo. Durou 8 minutos a vantagem do Fortaleza. E não dá nem para dizer que foi, por exemplo, um gol de contra-ataque, um erro de passe que surgiu, não, é uma jogada trabalhada do lado direito do Retrô. Eduardo, que é um lateral com um porte físico muito mais de zagueiro, inclusive em alguns momentos o Retrô fechava a linha de 5 no primeiro tempo, com o Mike fechando do lado direito para ele vir para jogar junto com os zagueiros. No segundo tempo o Mike mudou de posição e aí está do lado esquerdo, e isso é interessante para anotar no gol, porque o Fialho já tinha entrado e o Fialho é que fechava, só que o Fialho fechava menos, aí é uma outra questão. E numa jogada nessa aproximação, o Mike, ninguém acompanha o Mike faz 1-1. E o Fortaleza, de novo, de forma inexplicável, com um time tão experiente, sente a pancada, sofre um knockdown. O time não consegue jogar mais. O Retrô é quem tem 2 chances claríssimas para fazer o 2-0. Uma do Bruno, numa cabeçada depois do escanteio, e outra no contra-ataque, que o Diego serve o Fialho, 2 jogadores que entraram no segundo tempo,
e o João Ricardo evita o pior naquele momento, que seria o 2-1 pro Retrô. Aí, finalmente, o Vojvoda resolve mexer. Resolve colocar 3 jogadores de uma vez. Coloca Lucero, coloca Caleb, coloca Kevin Andrade. Mas, primeira coisa a notar, o Vojvoda de outros tempos, mais confiante com o seu time, certamente teria sacado o Pô Fernandes, que era o volante que ficava mais embaixo, que já estava meio sem função, porque o jogo viraria um jogo dentro do campo de defesa do Retrô. Ele não abriu mão do Pô Fernandes. Ele coloca o Caleb no lugar do Pochettino, ele traz o Kevin no lugar do Breno Lopes, e nem mesmo tentou a história de 2 centroavantes, coloca o Lucero no lugar do Davidson. Na verdade, o Davidson não estava jogando nada. O Fortaleza todo não estava fazendo um bom jogo, mas notem isso, ele não ousa, ele não mexe taticamente, ele não sai da estrutura que ele montou desde o início do jogo. As substituições surtiram até um certo efeito. Caleb, por exemplo, depois de muito tempo, entra bem, atacando espaço, sofre falta quase em cima da linha, cria situações, chegou cara a cara com o Volpi, tem a melhor finalização, que o Volpi faz a defesa. Talvez a única boa notícia do Fortaleza nesse jogo tenha sido o Caleb ser minimamente efetivo. Kevin teve lá uma cobrança de falta. Os últimos instantes do jogo, o Fortaleza conseguiu executar uma pressão que ele não conseguia em momento nenhum. E nessa pressão, o gol da classificação poderia ter saído, mas não apagaria o fato de que o Fortaleza, de novo, fez um jogo muito abaixo. E em jogo de Copa, meu amigo, isso pode custar muito caro, e custou uma vaga nas oitavas de final de Copa do Brasil. E, de novo, é para refletir quando, em 180 minutos, essa desclassificação não aconteceu só aqui, aconteceu também na Arena Pernambuco, em 180 minutos, o Fortaleza teve lá 20, 25 minutos de superioridade para cima do modesto Retrô, que sai daqui comemorando com justiça uma vaga histórica para ele, que pela primeira vez está entre os 16 melhores da Copa do Brasil, que vai render uma bela grana e pode até mesmo dar um gás na briga por uma classificação entre os 8 primeiros da Série C. Ao Fortaleza cabe, mais do que nunca, uma reflexão do que é a temporada, que vai pausar daqui a pouco. A gente tem dificuldade, não é para apontar os jogos ruins do Fortaleza no ano, a gente tem dificuldade para apontar quais são os jogos bons do Fortaleza no ano. A gente teve ali aquele momento, breve momento, de São Paulo, Colo-Colo, Juventude, Bucaramanga, que se imaginou que o time tinha pelo menos se encorpado dentro de uma temporada tão ruim. Isso visivelmente não aconteceu. Fortaleza não entregou nem resultado, nem bola agora contra o Retrô. E vai seguir, Cruzeiro, Racing e Flamengo. Uma semana, um pouco mais de uma semana complicada para o Tricolor, que precisa mostrar poder de reação. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal, meu muito obrigado mesmo. Queria pedir de coração que você deixasse o like, deixasse o hype, deixasse o seu comentário. Vamos falar sobre futebol aqui no canal do Caio Costa. Estamos o tempo todo falando sobre isso. Nessa quarta-feira, a eliminação do Fortaleza na Copa do Brasil diante do Retrô.